O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmã, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida: casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que alegria nós temos então de poder nos reunir, nos encontrar para poder celebrar o 28º domingo do tempo comum, que vai nos apontando para o término do nosso ano litúrgico, que vai chegando aos poucos a seu final. Mas nós somos enriquecidos com a graça de Deus nesse mês de outubro, em que a igreja então nos convida a refletir sobre a importância da missão, porque todos nós, batizados e batizadas, somos discípulos missionários do Senhor. Então, quando logo falamos de missão, logo nós pensamos então em viajar para longe, lá nos religiosos, consagrados, nos padres, bispos, enfim. Mas a missão é própria de cada um de nós que assumimos esse compromisso através do nosso batismo. Então, nós temos a oportunidade nesse mês de poder refletir sobre como se dá a missão na vida de cada um de nós, batizados e batizadas. E assim, então, meus queridos amados irmãos, nós temos a oportunidade de deixar-nos iluminar pela palavra de Deus, que hoje nos convida a podermos, então, refletir sobre a escolha a qual nós fazemos para a nossa vida. Será que nós paramos para poder refletir aquilo que nós temos escolhidos? Ou vamos vivendo como muitos no mundo no dia de hoje? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Muitos agem e vivem dessa forma. E é por isso que muitas vezes acontecem coisas na vida e não sabe o porquê de cada situação. Mas nós queremos então fazer a nossa escolha e arcar com as consequências dessa nossa escolha. E para isso nós então precisamos deixar iluminar pela palavra de Deus, que hoje vem nos ajudar a poder refletir sobre esse tema tão importante na vida de cada um de nós. E para isso, queridos amados irmãos, vamos iniciar a nossa reflexão hoje pelo próprio Evangelho, o centro da liturgia de hoje. Por quê?
Jesus está então caminhando rumo a Jerusalém, onde ele vai sofrer a sua paixão, morte e mais depois vai ressuscitar. E no decorrer desse caminho ele vai passando entre os povoados. No domingo passado, mais uma vez, nós tivemos então a oportunidade de refletir Jesus em conflito com as autoridades religiosas do seu tempo, que então perguntaram para ele se é lícito então despedir uma mulher em divórcio ou não, Ou seja, queriam saber a postura de Jesus com relação a esse tema tão difícil, ainda nos dias de hoje, que é a questão do divórcio. Mas com certeza Jesus, como sempre, se saiu super bem e pôde ensinar então que é através da dureza do coração que Moisés permitiu, despedir a mulher num divórcio, na separação, mas que então o que Deus uniu, o homem não separe. Então nós vamos caminhando e percebendo que para poder então ser um missionário, nós então precisamos primeiramente resolver a nossa vida, E principalmente com relação a nós mesmos e com a opção, a escolha que nós fazemos, seja como um leigo consagrado, seja através do sacramento da ordem ou através do matrimônio. Precisamos então ter definida a nossa posição para que nós possamos ser luz na vida das pessoas. E aí então nós podemos hoje olhar para o Evangelho que mais uma vez agora Jesus está numa cidade, passando rumo a Jerusalém, e agora nada de autoridade religiosa. Chega uma pessoa que não tem nome, não diz aqui a idade dela, mas olha que interessante, é uma pessoa que tem pressa. Por quê? Olha, então Jesus saiu a caminhar e veio alguém correndo. Ninguém corre à toa, A gente corre para poder pegar um ônibus, a gente corre para poder chegar no horário. Então essa pessoa correu e olha que interessante a postura dela. Se ajoelhou diante de Jesus. Então, com isso a gente já pode aqui elencar alguns fatores importantes nessa nossa reflexão de hoje. Por quê? É uma pessoa que tem pressa, uma pessoa que busca algo para a sua vida e que com certeza sabia plenamente que Jesus poderia dar a resposta correta para a sua vida. E aí nós podemos também nos questionar, e nós? Corremos ao encontro de Jesus para poder então perguntar para o Senhor a resposta que nós precisamos para a nossa vida? Essa pessoa, e olha que interessante, no Evangelho de São Marcos não diz se é um jovem, já no Evangelho de São Mateus diz que era um jovem. Então para nós isso não importa, mas é uma pessoa que busca algo para a sua vida. E olha só, com certeza deve ser uma pessoa de idade avançada, porque já vai dizer aqui na frente, que ele então já tinha cumprido todos os mandamentos desde a sua juventude. Mas vamos ficar por aqui ainda. Então essa pessoa se ajoelha diante de Jesus, ou seja, reconhece que Jesus é alguém diferente daqueles aos quais, e com certeza, ele já conheceu. E que somente Jesus poderia dar a resposta correta para a sua vida. Por quê? Com certeza, diante das perguntas que ele vai fazer para Jesus, olha só. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? E olha só, grave bem essa palavra. Que devo fazer para ganhar a vida eterna? E olha só o que Jesus responde para ele. Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Ou seja, ele então ao se prostrar diante de Jesus, se ajoelhando e chamando Jesus de bom, com certeza Jesus era alguém para ele importante e necessário para a vida dele. Mas olha só, Jesus continua dizendo, tu conheces os mandamentos? Não matarás. Olha só, vamos também recapitular nossa catequese de alguns anos atrás, Não matarás. Qual mandamento é esse, Se a gente pegar lá, são 10 mandamentos, que a gente lembra, claramente. Não matarás é o 5º mandamento, ou seja, é o meio dos mandamentos, Então Jesus começa pelo 5º mandamento e não pelo primeiro. Olha só que interessante isso. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. 4º mandamento. Ou seja, está meio fora de ordem, mas não importa. O que importa para nós é que esses mandamentos, ele então menciona o relacionamento do ser humano, não com Deus, mas com pessoas. Então, olha só a resposta dessa pessoa.
Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então é uma pessoa que já passou a fase da juventude, né? E olha só, Jesus olhou com amor com ele e disse: só uma coisa te falta, mas ainda vamos nos deter, né? Nesse questionamento. Quando ele diz então que ele já vive isso, que ele já pratica tudo isso, que são esses mandamentos que Jesus mencionou, Jesus olhou para ele com amor e percebeu que realmente ele falava a verdade. Ou seja, era uma pessoa que no seu casamento era fiel à sua esposa, era uma pessoa que então, né, ele não roubava nada de ninguém, nunca matou ninguém. É uma pessoa boa, mas uma pessoa boa que se relaciona com outras pessoas. Uma pessoa então que com certeza tem uma vida diferenciada, né? Porque vive essas partes do mandamento. E aí nós vamos entender o porquê de tudo isso, né? E aí então, olha só, agora sim Jesus olha para ele e vai dizer uma coisa: tudo bem, você realmente é uma pessoa que pode ser referencial para as outras, mas se você então busca algo para a sua vida, e realmente ele buscava porque foi correndo ao encontro de Jesus, só te falta uma coisa. E que coisa é essa? Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E olha só, aqui então Jesus pegou no ponto fraco dessa pessoa. Por quê? Queridos amados irmãos, primeiramente, né, vamos entender a atitude dessa pessoa. Olha só, aquela frase que eu disse, grava bem essa parte aqui da pergunta dele. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? Na mentalidade dele, né, com essa pergunta, nós já conseguimos identificar que tipo de pensamento ele tem. E que pensamento é esse? Para ele, então, ganhar a vida eterna, ou seja, é algo em que ele faz algo e Deus dá em troca aquilo que ele então fizer. Ou seja, é uma paga que Deus faz porque ele praticou tal atitude. Então, com isso, ele tem que ganhar. Mas Jesus ensina ele a olhar, né, de outra forma. Por quê? Ele, então, com certeza, como disse, era uma pessoa de bem, uma pessoa que vivia em tudo isso, né, que os mandamentos foi mencionado por Jesus, mas tudo isso levava ele a poder, então, continuar a fazer a sua escolha, ou seja, o relacionamento dele com Deus é de barganha, de troca, e não um relacionamento do ter e do ser. Aqui é onde eu quero chegar. O ter, né, eu posso ter e posso ser uma pessoa boa, posso praticar justiça, posso fazer tudo isso de bom. Agora, para poder então ganhar a vida eterna, né, eu preciso ser santo, eu preciso ser justo, eu preciso ser uma pessoa de misericórdia, eu preciso ser uma pessoa que partilha, eu preciso ser uma pessoa de solidariedade. Então aqui está o grande desafio para ele. Ele só tem em mente o ter, o ter, o ter, e esqueceu do ser. Então, na nossa vida, e olhando para a nossa realidade hoje, nós vamos percebendo que, ainda assim, nós encontramos pessoas, e talvez até em nós, que só nos preocupamos em ter, e esquecemos, deixamos de lado, de viver a nossa fé no que diz em relação ao ser. E assim, então, meus queridos amados irmãos, Jesus, ele então diz para ele, olha, vai, vende tudo o que tens, distribui aos pobres, depois você vem e me segue. Ou seja, seja uma pessoa caridosa, seja uma pessoa que vive o amor na sua plenitude, a tal ponto a desapegar das coisas materiais e poder dividir, partilhar com os mais necessitados. Então, é justamente esse desafio que Jesus faz para com essa pessoa. E olha só que interessante a resposta, a atitude dessa pessoa. Ele então ouviu tudo isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Então, olhando, né, a nossa volta hoje, nós temos muito disso presente em nossas vidas. Pessoas que infelizmente, né, querem viver uma fé somente, né, com um pensamento como no tempo de Jesus. Por quê? No tempo de Jesus, a pessoa que era rica era uma pessoa que era fiel a Deus, era uma pessoa temente a Deus, e Deus compensava, ou seja, retribuía aquilo em graça, em bênção, em riqueza para as pessoas.
E é por isso que nós vamos entender o diálogo de Jesus com os discípulos, né, mais adiante no Evangelho, olha só. Então Jesus vai dizer para os discípulos, olha, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo, é um tema tão importante que mais uma vez Jesus repete, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É claro que logo a gente imagina, né, a nossa agulha, que até a linha para enxergar e passar é difícil, imagina um camelo, né? Mas não é nada disso, né? É o pórtico que tem lá, né, na Terra Santa, onde então ali era difícil realmente os camelos passarem. Mas enfim, vamos adiante, né, para essa riqueza do Evangelho de hoje. Então, olha só, os discípulos ficam admirados e espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros, então quem pode ser salvo? Porque se na mentalidade dos discípulos, e muitos ainda hoje, quem então é rico é quem prospera, é quem então é uma pessoa que foi acumulada de graça por Deus, e aquela pessoa que é pobre é aquela pessoa pecadora, porque não tem nada, porque é pecador, e Deus não dá, né, a ele aquilo que ele necessita. Mas esse tipo de mentalidade que estava na cabeça dos discípulos, Jesus também. Então eles perguntam, peraí, se é difícil um rico ser salvo, imagine o pobre, coitado, um lascado. Não vai conseguir salvar jamais. Então essa mentalidade que Jesus quer ajudar os discípulos, né, do seu tempo e os discípulos de hoje a entender que não é a questão então da riqueza, né? Deus não está proibindo a quem tem bastante bens, né, de entrar no reino de Deus, mas as pessoas colocam os bens materiais no centro da sua vida, e aí é onde a pessoa se perde, e muitos ainda se perdem nos dias de hoje, porque ao invés de colocar Deus no centro da sua vida, eles colocam as coisas materiais, estão apegados às coisas materiais, e olha, dessa vida a gente não leva nada. Do que adianta ter, ninguém vai poder então construir um caixão cheio de partições ali para você levar coisas para... Não vai, fica aqui, as pessoas ainda roubam lá no cemitério, para que isso? A gente vai ganhar aquilo que a gente faz de bom aqui, e é isso que Jesus ensina para nós hoje. A gente só então deixa, e é por isso, olha que interessante, quando você vai num velório, por exemplo, as pessoas só se lembram de coisas boas, e aí quem conhecia a pessoa há mais tempo vai dizer, poxa vida, essa pessoa então aprontou tanto, já fez tanta bagunça, e agora depois que morreu virou santo. Não é isso, é que a gente só se lembra, se recorda de coisas boas. Coisas ruins são enterradas, né? Ficam para trás. A gente só guarda coisas boas. Então a nossa vida só tem sentido assim, e para poder viver dessa forma, é preciso desapegar das coisas, seguir Jesus Cristo, porque é aí que nós vamos então nos encontrar com irmãos, é aí que nós vamos entender aquilo que Jesus diz no finalzinho do Evangelho, porque Pedro então logo diz, mas espera aí, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber? E Jesus vai dizer, olha, aqueles então que deixaram tudo para me seguir, vão receber nessa vida, olha que interessante, né? 100 vezes mais irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, vão receber tudo isso. Mas olha que interessante, Jesus, ele é claro e é transparente. Vai dizer aqui, olha, vocês vão receber tudo isso, mas com perseguições. Não pense que em poder seguir Jesus é somente glórias, honras, não. É difamação, é calúnia, é perseguição. Vão falar mal de você? Vão. Mas você está no caminho correto. E isso nos basta, isso nos preenche, porque isso dá sentido à nossa vida. E isso talvez está faltando para essa pessoa que se aproximou de Jesus, mas ele não conseguiu dar um passo adiante. E nós temos conseguido dar um passo adiante na nossa fé? Temos colocado Deus no centro da nossa vida? Temos buscado ser pessoas melhores? Porque para poder então viver tudo isso é preciso, e aí nós podemos então parar por enquanto o Evangelho e ir para a primeira leitura. Por quê? Primeira leitura do livro da sabedoria. Livro da sabedoria nós sabemos que é um livro, o último livro a ser escrito, né, do Antigo Testamento, cerca de 100 anos antes de Cristo. E olha só, quem foi o autor do livro da sabedoria? Alguns dizem que é Salomão. Por que dizem que é Salomão? Porque Salomão é o referencial, né, de pessoa sábia, que teve tudo para poder pedir honras, glórias, mas não quis.
ele quis pedir ao Senhor sabedoria para poder governar e administrar o seu povo. Então Deus concedeu sabedoria, mas não é o autor desse livro, tanto que tem uma distância enorme, né, de Salomão até a escrita desse livro. Esse livro foi escrito por um judeu que percebeu, olhando a realidade à sua volta, percebeu que as pessoas estavam se afastando da sua fé e dando lugar ao quê? Aquilo que nós conhecemos como filosofia, que estava no auge na época. Aquelas palavras benditas, né? Aquelas palestras que o pessoal mencionavam, aquilo que falavam, encantavam muitas pessoas, e muitos judeus estavam deixando a sua fé, porque estavam num tempo de perseguição, e aí então aproveitaram tudo isso para poder deixar a sua fé e ir ao encontro daquilo que a sociedade na época impunha, a sabedoria, né, dos grandes filósofos. E o autor, preocupado com isso, para não se perder a grande sabedoria por excelência que vem de Deus, então ele escreve esse livro e olha o que nós ouvimos aí na primeira leitura. Orei e foi dada-me a prudência, supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos, em comparação com ela julguei sem valor a riqueza. Ou seja, é uma pessoa que então sabe discernir aquilo que realmente é importante para a sua vida. Ao invés de poder pedir riqueza a Deus, pediu sabedoria, para poder então estar sempre no caminho da vida, do caminho da salvação, que preenche e dá sentido à vida do ser humano. Então é uma pessoa que de fato pôde vivenciar essa sabedoria e tanto que transformou e guiou a sua vida. Então nós precisamos então pedir, porque sabedoria é um dom do Espírito Santo também, né? Nós devemos pedir também a Deus que nos conceda o dom do Espírito Santo da sabedoria, para sabermos então discernir o que é bem, né, o que é mal, para a gente poder fazer a escolha correta para a nossa vida. Muitas pessoas deixam-se seduzir por coisas boas, né, entre aspas, coisas bonitas, belas, mas que no final das contas leva a pessoa à perdição. Então preciso ter sabedoria para poder discernir aquilo que realmente me leva à vida e vida e plenitude. Não essa vida de riqueza, de beleza, de poder, que infelizmente ainda se faz presente nos dias de hoje. E é uma pessoa que de fato busca a sabedoria, é uma pessoa como o salmista, que nos convida então a pedir a Deus que nos sacie com o vosso amor. Olha só, saciai-nos ao Senhor com o vosso amor e exultaremos de alegria. É uma pessoa que descobriu que o amor de Deus preenche e dá sentido à nossa vida. E por isso torna essa pessoa alegre, torna essa pessoa feliz. Meus queridos amados irmãos, é triste nós percebemos nos dias de hoje quantas pessoas, né, que se perderam no sentido da sua vida, que buscam como esse homem do Evangelho preencher a sua vida porque sente que falta algo. Quem de nós também não pensa isso? Quem de nós não busca por isso também nos dias de hoje? Então, todos nós precisamos saber aquilo que nós pedimos, para que assim possamos encontrar aquilo que nos preencha de fato e dá sentido e devolva sentido à nossa vida. Quantas pessoas perderam o sentido da sua vida e não encontraram mais, porque estão buscando um lugar onde não está, nas coisas materiais, em pessoas, e não é isso. E a palavra de Deus vai nos dizer, na segunda leitura de hoje, da carta aos Hebreus, essa carta vai dizer que a palavra de Deus é também para nós sabedoria, sabedoria eterna, que nos conduz sempre a caminhos seguros. Mas olha só que interessante, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até dividir a alma e espírito, articulações e medulas. E é interessante porque olhando hoje, muitas pessoas até leem a palavra de Deus, até buscam, resposta à palavra de Deus. Mas quando algo, então, diz para essa pessoa converter, mudar de vida, melhorar nisso, aquilo outro, a pessoa diz, olha, essa palavra que eu li hoje não é para mim. Essa palavra é para fulano, olha, cabe certinho nela. Não é assim? Agora quando fala, olha, Deus então vai te conceder graça, Deus vai fazer você prosperar. Ah, essa palavra hoje é para mim. Olha que maravilha, Deus está olhando e cumprindo a sua promessa. Então, ou seja, a gente usa a palavra somente para aquilo que interessa para nós. E não pode ser assim a palavra de Deus. Ora vai nos confortar, meu filhinho amado, eu te amo, isso vai nos consolar, sim, mas também vai vir com a espada, cutucar, falar, olha, acorda,
muda de vida, melhora. É esse o caminho que eu estou mostrando para você. E nós não podemos então somente acolher o lado bom da palavra. É preciso acolher por completo essa palavra, porque somente assim nós estaremos então agindo com sabedoria, escolhendo o caminho de vida e salvação para cada um de nós. E aí nós podemos então voltar para poder finalizar nossa reflexão de hoje, voltarmos para o Evangelho. Somente assim, meus queridos amados irmãos, nos dias de hoje nós iremos então saber qual o caminho correto para que nós possamos seguir e trilhar. Por quê? Até mesmo, muitas pessoas se aproveitam, se beneficiam da palavra de Deus, de uma mensagem de fé e de amor, de uma mensagem acolhedora, palavras inspiradas, para poder então ali acolher a pessoa, trazer a pessoa para si e ali se aproveitar, beneficiar da pessoa. Então nós precisamos ter sabedoria para que nós possamos sempre discernir, não pelo ter, mas sim pelo ser. Portanto, meus queridos amados irmãos, peçamos então ao Senhor que nos conceda a graça de podermos então, primeiramente, buscar, olhar para a nossa vida. Que tipo de escolha eu tenho feito para mim? Estou preocupado em ter seguidores, de ter grupos, de ter isso, ter aquilo outro? Ou estou preocupado em ser melhor, de ser uma pessoa que perdoa, ser uma pessoa que é luz para o mundo? Que tipo de pessoa, de cristão estou sendo eu? Então que nós possamos refletir, porque com certeza, como disse, falta algo em nós que somente Deus pode preencher, mas nós temos buscado nele a resposta para a nossa vida. Que nós possamos então agir com sabedoria e clamemos ao Espírito Santo que nos conceda esse dom para que nós possamos sempre fazer a escolha certa para a nossa vida. E não poderíamos deixar de lado também a Mãe de Deus e nossa, Maria Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, cuja memória ontem celebrávamos, que nós possamos recorrer a ela, que gerou essa palavra, essa sabedoria no seu ventre e viveu, encarnou essa sabedoria também no seu ser e olha por cada um de nós, para que nós possamos também buscar a intercessão da Mãe de Deus e nossa,